Vamos embora com mais notícias do Fluminense nesta quinta-feira. Tá acabando a fase de grupos da Copa Libertadores. Agora todo mundo aliviado, vaga já garantida, mas a gente já fica naquela expectativa para saber quem vai enfrentar o Fluminense nas oitavas de final, na próxima fase. Tem adversário de peso, rivais aqui do Brasil, times enormes da Argentina, outros estreantes que passaram para a próxima fase. Todo mundo pode pegar todo mundo. Então hoje temos os últimos jogos desta rodada, são dois grupos na verdade, que ainda tem partidas hoje para fechar essa fase de grupos. O grupo D, que é o grupo do Boca e do Cruzeiro, daí uma possibilidade. Boca enfrentando a Universidade Católica e o Cruzeiro enfrentando o Barcelona de Guayaquil. A situação é a seguinte, o Boca tem que ganhar ali o seu jogo para chegar a 10 pontos e torcer para um tropeço do Palmeiras. A parada é essa. Então pode acontecer, pode vir um Cruzeiro, pode vir um Boca Juniors. O Cruzeiro joga em casa contra o Barcelona de Guayaquil. O Boca que venceu a Universidade Católica no jogo fora de casa. Vai jogar na Bombonera hoje, então já tem vantagem no confronto direto, mas tem que fazer mais pontos, né? Tem que pontuar, tem que ultrapassar pelo menos aí o Cruzeiro na próxima fase. Mas o Boca tem que ganhar, porque o empate vai apenas a 8 pontos. O Boca perdeu um jogo pro Cruzeiro e empatou o outro. Então no confronto direto vai perder ali pro Cruzeiro, se o Cruzeiro for derrotado, né? E eles têm que ganhar a Universidade Católica, porque aí sim eles tiram a Universidade Católica. Bom, aí depende também do resultado do jogo contra o Cruzeiro, porque no confronto direto com a Católica, o Boca leva vantagem. Então eles precisam ganhar o jogo decisivo para eles. No grupo F também, Cerro Porteño com tudo para se classificar em primeiro, vai jogar em casa contra o Sport Cristal, o Palmeiras pegando o Júnior Barranquilla, tem que ganhar aí para confirmar sua classificação, sem depender de qualquer outro resultado, e o Cerro, como eu disse, uma vitória de ir para o pote 1. Então provavelmente a gente não vai ter Palmeiras no grupo, no pote 1, que é o pote que vai enfrentar o Fluminense. A gente vai ter um Palmeiras no pote 2. A tendência é essa, tá? Então a gente pode ter, vou colocar aí na tela para vocês, um pote 1, a gente pode ter um pote 2, que são os grupos dos times que terminaram na segunda posição, com uma carinha de pote 1 também, ou um pote 1 com carinha de pote 2, porque vamos lá, só tem um erro aqui, tá? Aqui o Rosário Central terminou em segundo, ele tá no pote 2. Quem tá no pote 1 aqui é o Independiente Del Valle. Então a gente pode ter aí um Flamengo, Independiente Rivadavia, Independiente Del Valle, esses já estão garantidos, LDU, Corinthians, aí Católica, pode ser Boca Juniors e pode ser Cruzeiro também. Tem todas essas possibilidades. Coquimbo Unido, que é um estreante, foi pro pote 1, terminou em primeiro, e o Cerro Porteño, que pode ser Cerro Porteño ou pode ser Palmeiras. A dúvida agora são essas, ou as dúvidas são essas. Os times que restam ainda garantirem vaga nesse pote 1. Então o Fluminense pode ter um clássico, um Fla-Flu já nas oitavas de final, aí seria uma loucura completa. Fla-Flu na Libertadores, Vasco Fluminense na Copa do Brasil, desespero isso daí, desespero total. Porque, imagina, uma sequência do outro, clássicos, e pode ter um Palmeiras também. Seria extremamente complicado pelos motivos óbvios. A gente vai pro Coquimbo Unido, aí beleza, é um estreante, não tem nada a se temer aí. O Cerro surpreendeu essa campanha, porque é um time grande no Paraguai, mas no geral assim, eles não costumam fazer boas campanhas. Boca, porque é o Boca, né? É o Boca. Enfrentar o Boca da Bombonera, a gente sabe, jogo ida e volta também ia ser épico, né? Mas ia ser um confronto histórico, ia ser algo espetacular, sem dúvida alguma. O Corinthians, não preciso nem falar, o Corinthians do Fernando Diniz, outro clássico do futebol brasileiro. A LDU também seria, né, um jogo que já tem todo o seu passado, por aí, né, recente, e tem altitude. O Del Valle não tem altitude, mas é um time muito bem organizado, muito bem arrumado, porém, dentre as outras possibilidades, né, convenhamos que a gente assinaria aí o Independiente Del Valle com tranquilidade, não acho que ninguém vai discordar. O Independiente Rivadavia fez uma grande campanha aí na fase de grupos, atropelando o grupo do próprio Fluminense. São essas as possibilidades. Vamos aguardar as definições dos jogos de hoje e amanhã a gente já vai conhecer os adversários. O adversário do Fluminense nessas oitavas de final, que evidentemente será um confronto muito esperado. A gente teve ontem Canóbio fazendo gol, um belíssimo gol por sinal, terceiro gol do Fluminense, e tinha também saído uma outra informação sobre ele, informação aqui do César Luiz Merlo,
que o River sonha com o Canóbio e o Fluminense pediu 12 milhões de dólares pelo Canóbio, tá? Ele publicou essa informação aqui primeiro, depois eu fui atrás para tentar entender. Eu já tinha até falado aqui para vocês, olha, não tem nenhuma negociação em andamento, tá? Importante destacar isso. Porém, há um interesse. E aí depois eu atualizei e confirmei que o River realmente chegou ao Fluminense. A informação é a mesma, não tem negociação rolando, não tem debate de contrato, salário, não tem. Mas de fato o River consultou o Fluminense de maneira oficial e recebeu essa resposta de um pedido de algo em torno de 12 milhões de dólares, o que ultrapassaria aí a marca de 60 milhões de reais, lembrando que o Fluminense pagou 6 milhões de euros pelo Canóbio, menos de 40 milhões de reais. Então a gente está falando de uma valorização significativa para um jogador que tem mesmo que ser valorizado, afinal de contas ele deve disputar uma Copa do Mundo. E ele, na minha opinião, no Fluminense ele também atingiu um status acima do que no Atlético Paranaense. O Eduardo Cudê, o técnico do River, é um grande entusiasta dessa contratação, mas o River achou a pedida alta, tá? Não tem informação se eles vão voltar, se eles vão insistir pelo Canóbio, não sei dizer, mas a vontade do River é grande realmente para contar com o Canóbio. Houve essa consulta e o Fluminense respondeu pedindo aí algo em torno de menos de 12 milhões de dólares, não faz negócio. Se eles vão fazer uma proposta abaixo para tentar convencer o clube de alguma forma, aí é outra história, mas hoje a realidade é essa, tá? Então atualizando e reforçando, não tem negociação acontecendo, mas de fato o River fez essa consulta e ouviu esta resposta. E aí, vocês venderiam Canóbio por 12 milhões de dólares nessa janela? Lembrando que o Fluminense vai ter que fazer caixa, vai ter que vender jogadores agora no meio do ano. Eu tô falando de vender jogadores, a gente sabe que infelizmente o Martinelli, pelo futebol que ele joga espetacular, deve ser um dos alvos nessa janela. O Fluminense, todo mundo sabe que tem que vender, mas desculpa, o Fluminense não pode perder o Martinelli. Porque não vai, com esse valor, conseguir contratar um jogador à altura dele. Não vai. Então isso me preocupa demais. Ontem o cara voltou, falei sobre isso, como se não existisse lesão. Como se tivesse acontecido nada. E olha só o que o Zubeldia falou para ele quando foi perguntado na entrevista coletiva. Impressionante. Impressionante. Martinelli, como dije recién, es un equilibrio para el equipo y eso ya te demuestra que el equipo es ultra ofensivo o muy ofensivo. Si tu pieza más equilibrada es Martinelli, imagínate lo ofensivo que somos. Entonces la necesidad de tenerlo a Martinelli era importante porque te da equilibrio en el proceso con bola y te da equilibrio en el proceso sin bola, sobre todo de mitad para atrás, que era algo que el nivel de Martinelli no lo reemplazás. Tenemos muy buenos jugadores para poder reemplazar, pero Martinelli ha demostrado estar en un periodo, en un nivel más arriba, y sobre todo porque ya esto del abucheo, la reprobación del torcedor, ya lo pasó. Ya pasó 200 juegos, 150 juegos, y eso hace que él esté maduro. Impressionante. Impressionante, Luiz Beldia. Eu espero que o Fluminense dê um jeito de permanecer com o Martinelli até lá, que é tudo que a gente precisa, o máximo de tempo possível. Por mim, ficaria a vida inteira no Fluminense. Só pra gente finalizar aqui, hoje no Seleção Sport TV, Felipe Melo disse que vai almoçar com o Nino amanhã, aqui no Rio de Janeiro. O Nino está aqui no Rio. O Felipe disse que vai ser um almoço de amigos, que ele não sabe ainda para onde ele vai, mas ele garante que se ele voltar para o Brasil, ele vai ouvir o Fluminense, ele vai escutar o Fluminense. E nesse almoço, obviamente, ele vai perguntar por isso. Então já fazemos aqui um apelo ao Felipe Melo para convencer o Nino. Por favor, Felipe Melo, dá um jeito aí. Dá um jeito de convencer o cara a voltar, pelo amor de Deus. Tá? Mas vai ter esse almoço, não é uma reunião, tá, gente? Só para deixar claro. Ele falou, e isso ficou explícito no programa, né? Não é uma reunião, ele não está indo a mando do Fluminense, nada disso. É um almoço de amigos. E é claro que eles vão conversar sobre tudo e também o Felipe Melo vai passar o que ele está vendo do time. A visão dele sobre o Zubeldia, por exemplo, agora não é muito boa, mas num todo ele avalia bem o trabalho, só que ele tem criticado de maneira mais firme.
Mas, obviamente, vai soltar alguma coisa ali, o Nino vai falar pra ele o que ele tá pensando, se volta, se não volta, se quer ficar na Europa. Então vamos ficar de olho aí, hein? Próximos dias, Instagram, Felipe Melo, vamos ficar de olho aí, porque o homem amanhã vai ficar sabendo de coisa importante, tá? E a gente, à medida que o tempo for passar, os dias passando e a janela for chegando, a gente vai ficar nessa expectativa de ouvir um sinal positivo do Zenit para liberar o jogador e aí ver o que o Fluminense vai conseguir fazer para, pelo menos, tentar viabilizar o retorno do capitão da Libertadores. Fechou, pessoal? É isso, fico por aqui. Não esquece não, tá? Deixa seu like, é muito importante. Se inscreva no canal, aquela moral de sempre, conto com vocês. Tamo junto e amanhã a gente volta com muito mais.